porque temos um fato consumado, ou seja, existe um relatório do relator que nos é favorável. O relator já apresentou um relatório altamente favorável às nossas pretensões. Então, aquele projeto lá do Paulo Bauer não tem o que mexer. A crítica que o pessoal que defende o 161 nos faz é que o PDS 275 é limitado, mas o objetivo dele é ser realmente limitado. Ele combate apenas na resolução 26 aquilo que permite a reversão de valores. Era o nosso objetivo. Nós não temos que questionar a resolução 26 por inteiro, porque ela tem aspectos positivos que são defensáveis até por nós, né? Da segurança do plano, da segurança das reservas e tudo mais. Agora, a reversão de valores é que nós não concordamos. O Rui Brito foi o autor intelectual da minuta do projeto do senador Paulo Bauer. O relator foi muito feliz ao fazer o relatório. Então, nós estamos apoiando o PDS 275. É um fato que a gente apoia porque está pronto, concreto e de acordo com o que a gente espera. Já o projeto de lei 161 do Berzoini tem uma série de cascas de banana. Quem tiver a paciência de acessar a página da Federação ou o blog da Leopoldina, o blog Olhar de Coruja, vai ver lá a documentação que o Rui Brito me passou, que remonta a 1999, quando eles estavam discutindo o projeto de lei que veio a ser a Lei Complementar 108 e a Lei Complementar 109. Já naquela época, a própria Previ, que era presidida, tinha como diretor de benefício o Pisolato, fez uma série de sugestões ao plenário, lá a comissão que estava discutindo. Quando as associações de aposentados, desde 1999, nossa AFA Triângulo, do Aníbal, a nossa AFA Paraná, que na época era do teu irmão, né, era presidida pelo seu irmão, Nilson Lagos, examinaram tanto o projeto original quanto as alterações que a própria Previ tinha sugerido, alarmaram-se com aquilo que estavam lendo, reuniram, procuraram o Rui Brito, procuraram os companheiros, foi o Borges também na época, que Brasília ajudou, e fizeram uma série de sugestões. Algumas dessas sugestões foram aprovadas pelo plenário. Naquela época, o projeto de lei que veio a ser a 108 e 109 transformava todos os fundos de pensão em fundações. Foi graças à expertise do Rui Brito que conseguiu encaixar lá num dos artigos que aquelas entidades cujos conselhos já tivessem previsto outra forma de composição poderia manter. É onde que nós conseguimos continuar sendo, a gente continuar sendo um fundo de pensão e não uma fundação de seguridade, né? Associação Civil Sem Fins Lucrativos. Com corpo social. Tá. O Estatuto do Interventor é que rebentou com isso tudo. Bem, nós pegamos estas sugestões de Rui Brito, formalizando isso numa correspondência, e eu entreguei em mãos ao deputado Bezuim, autor do projeto, e ao deputado Rogério Carvalho, que é o relator. Então, a precipitação que eu vi na NAB foi de apoiar uma coisa que ainda não está bem enxuta, né? E porque eu penso o seguinte: entregamos as sugestões que são muito bem formuladas. Se aceitas, não em todo, que é um pouco provável, mas pelo menos naquilo que nos protege, podemos sim apoiar o projeto de lei 161 do Berzoini. Caso contrário, a gente tem que ficar bastante atento. E esse projeto do Berzoini fala em eleição de diretor pelo Conselho Deliberativo. Isso é um retrocesso, isso é voltar ao passado, né? Isso é voltar ao passado, senão não podemos. Tem a vantagem. Não quantifica a quantidade de conselheiros deliberativos. Pode ser uma FBB, né? 90 conselheiros deliberativos, que seria impraticável. Além do mais, o aspecto positivo é que também ele prevê o fim do voto de Minerva e proíbe a reversão de valores, seja para que lado for. Mas que também é questionável. Pode dizer. Não, nesse ponto também é inconveniente. O que nós defendemos é aquele modelo de gestão compartilhada com segregação de funções. Onde uma parte é administra e a outra fiscaliza.
Então é essa a situação. Não somos contra o projeto do Berzoini, não. Somos a favor, porque tem várias coisas positivas, mas precisa de ajustes. E o nosso apoio das associações, eu peço que seja em cima de uma coisa concreta. A hora que sair o relatório do deputado relator, a gente analisa. Está de acordo? Vamos apoiar, vamos fazer mais abaixo-assinado, vamos para a rua, vamos buscar apoios. Vamos conversar com deputados pedindo apoio. Bom? Então é essa a informação. Agora, Vou falar sobre isso. Diga. A ANAB, ela Apartou. Ela colocou o primeiro, que é o Bauer, colocou votação para o primeiro, votação para os dois juntos, votação para o segundo. Então, ela fez um trabalho. E outra coisa, eu já conversamos com a ANAB, eu vou juntar essas assinaturas que eles conseguiram só do 275 com as nossas assinaturas. Para fortalecer a privada com a É o seguinte, nós estivemos também lá no gabinete do deputado. Estivemos no gabinete do deputado Berzoini e fomos também levar sugestões também. E é claro que acho que o Rui deve ter sido mais específico, mais detalhado com outros temas, mas nós verificamos três principais. Essa é a ausência de limite dos membros do Conselho Deliberativo. Eles simplesmente eliminaram do artigo lá da 109, limitado a 6. E tiraram só isso, também não disse quanto são. Então isso aí é perigoso. Não sei se isso tem o objetivo de aumentar cargos na Previ para efeito de preenchimento. Não sei se é isso. E tem outro também que tem uma passagem lá que diz que todas as negociações em torno do superávit seriam feitas com o patrocinador e entidades de classe. Então é uma coisa muito perigosa, porque a gente entende que entidade de classe hoje são os sindicatos. Então daqui a pouco as associações estão excluídas daquelas negociações do banco a respeito do superávit. Né? Entregamos uma carta, não houve resposta. Anteontem passamos um e-mail para o gabinete querendo saber sobre aquelas sugestões, o que é que ficou resolvido. Entendeu? Eu particularmente não acredito que passe nada. Esse projeto aí é mais ou menos para inglês mesmo, porque ele tem no seu bojo um artigo que contraria frontalmente o governo e os patrocinadores, que é aquele artigo 20 da 109, que diz que é vedado a devolução de valores aos participantes e patrocinadores. Então isso aí é aquela cereja que coloca no bolo para você ver se você pega o bolo todo. Então não acredito nisso. Então eu acho que a concentração deve ser realmente na questão do Bauer, e é bom que seja limitado mesmo, que é um artigo só. O senador até o senador Luiz reduziu a 2 artigos, 20 e 25, que é aqueles que tratam exclusivamente da devolução de valores. Então a concentração tem que ser nisso, entendeu? Porque eu não acredito em projeto e partido de quem é do governo que vai contrariar os interesses do governo. Eu queria pedir aos companheiros de Brasília que façam o esforço de comparecer na terça-feira, agora pela manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, que vai ser votado esse requerimento. Tá? É importante que tenham um público lá de aposentados do Banco do Brasil, tá? Para fazer uma pressãozinha, conversa com os senadores antes, chega um pouco mais cedo. Vou ver com outros companheiros de Brasília se podem ir também. Pois não? Sobre esse assunto, eu quero dar um depoimento aqui que vem para corroborar o que disse o Gilberto. Quando lá, eu quero esclarecer o seguinte: o deputado federal designado relator do projeto do Berzoini é de Sergipe, chama-se Rogério Carvalho, ele é médico, é do PT, foi eleito deputado federal, o mais votado deputado federal na última eleição.
e é do Partido dos Trabalhadores, assim como o é o Bezoini. Quando nós, lá em Sergipe, tomamos conhecimento em setembro do ano passado, se não estiver enganado, final de setembro para começo de outubro, nessa faixa aí, nós começamos a nos movimentar no sentido de que, puxa, que coisa boa, o Rogério, que é daqui da terra, é o relator desse projeto. Então, pasmem todos vocês. E o que eu digo, assumindo inteiramente a responsabilidade do que vou dizer, é o seguinte: é que nós fizemos, eu digo nós porque eu participei, a AFABB participou, a FPP, através do seu representante, a ANAB, através do diretor regional, o sindicato, enfim, as entidades, resumindo, do funcionalismo que existem em Sergipe, e são essas mesmas que citamos, todas se movimentaram e nós tentamos N vezes agendar uma data para que o excelentíssimo senhor relator do projeto tivesse uma conversa, nos recebesse. Porque se o cidadão é relator de um projeto dessa magnitude, evidentemente que, não sendo a área dele, porque ele é médico, né? Ele inclusive é relator de uma outra comissão aí, eu não sei qual agora, mas ligada à saúde. E essa, não, quer dizer, ele precisaria realmente, eu se fosse relator de um projeto, puxa, eu queria ouvir. E aliás, é obrigação, seria obrigação dele, não por favor, não, obrigação ouvir pessoas ligadas ao assunto. E então, ele, como representante do povo na Câmara Federal, deveria se preocupar em ouvir as bases, as entidades ligadas ao tema. Pois o que aconteceu? Não tivemos absolutamente nenhuma resposta, nem do gabinete, que a gente ligou várias vezes, e nem de uma moça que chefia o gabinete dele lá em Sergipe. Como vocês sabem, os deputados e senadores, eles toda semana eles estão nas suas bases. Eles trabalham somente terça, quarta e quinta. Na quinta viajam, passam sexta, sábado, domingo e voltam na segunda, às vezes nem na segunda, na terça, né? Quer dizer, não houve a mínima vontade de ouvir legítimos interessados nesse projeto. Por isso é que, lá em Sergipe, o nosso procedimento foi empenho máximo pelo projeto, ou seja, pelo abaixo assinado lançado pela Federação e pela AFPB, apoiando o projeto do senador Paulo Bauer, cujo assunto, isso é claro, é evidente, é emergente, muito mais urgente do que um projeto amplo que mexe com todo o arcabouço jurídico da Previdência Complementar, que é o que o projeto Bezoini realmente pretende fazer. Então eu acredito, Gilberto, que realmente o que você disse, eu assino embaixo. Pelos fatos que acabo de relatar, eu acho que realmente esse projeto não vai ter sequência, entendeu? Tá, Gilberto? Dar uma parte aí, é o seguinte. Pois não. A dificuldade também é. Vamos. O 61. Vamos organizar, gente, senão nós não saímos daqui. Você está dando uma parte para ele e você conclui. Nós vamos tentar fixar em muito prazer. Não, mas isso é importante também, porque é o seguinte: é a questão da dificuldade. Um projeto como o do Bezoini atinge a 108 e 109, são leis complementares à Constituição. Então a aprovação disso é dificílima. Se não me engano, acho que é 3/5 do Congresso. Você mexe com a Constituição. Enquanto que o do Bauer ataca a 26, que é uma resolução. Entendeu? Que é muito mais simples, mais fácil e fácil de conseguir. Pois é, então para completar, eu quero dizer o seguinte, que não só a
FABB, mas as outras entidades, a exceção, evidentemente, e a gente respeita, da diretoria regional da ANAB, evidentemente que o diretor regional da ANAB, ele teria que realmente se empenhar nesse abaixo-assinado. E para completar mesmo, eu quero dizer o seguinte: eu nunca vi na minha vida um abaixo-assinado apoiando duas propostas ao mesmo tempo. Isso não entra na cabeça de ninguém, a menos que eu esteja enganado, não tem lógica absolutamente. Então, o que devemos realmente é concentrar esforços apoiando, não é, o projeto do senador Paulo Bauer. Muito obrigado. Rui Brito. Ou Rui, preciso dizer que você tem 5 minutos só, né? Eu queria, talvez de enxerido, propor que se começasse a apreciar as duas moções que a comissão composta pela companheira Célia, pelo Paim, pelo Aldo e pelo papai aqui. E pela Neuza. Quem nós? Neuza. Pela Neuza? A Neuza. Desculpa. Nós aprovamos, depois de 2 dias de exausta discussões. Não é muito importante o conhecimento, porque essas duas moções focalizam mais ou menos os temas que estão sendo debatidos aqui. Agora, eu queria fazer algumas ponderações. Eu já fui apontado como sendo o profeta do caos. Não concordo com essa acusação. Eu entendo, pelo que tenho acompanhado, que a Previdência Complementar, constituída por fundos fechados e lucrativos, está caminhando para ser extinta. Daqui a mais algum tempo não existirão mais fundos de pensão com objetivos exclusivamente sociais. Por que digo isso? Porque quando a Previdência Complementar foi estatizada, ela não teve a estatização com o objetivo de beneficiar e proteger o participante do sistema. O que motivou a apresentação do projeto de lei que estatizou o sistema que já existia antes foi o objetivo de canalizar as suas reservas para salvar as bolsas de valores que estavam em crise desde 1971. O segundo objetivo foi o de ceder ao lobby dos bancos e seguradoras. Esta é a gênese da Previdência Complementar. Digo isso porque eu acompanhei, eu era deputado federal à época e fiz parte da comissão que apreciou o projeto de lei. E eu assinalei desde o início essa impropriedade contida no projeto. O projeto criava um sistema complementar constituído de 2 partes. Uma, os fundos de pensão sem fins lucrativos das entidades fechadas, como a Previ, subordinadas ao Ministério da Previdência Social. A segunda vertente do sistema, constituída pelos fundos abertos, mais fundos de poupança, que é fundos de previdência, administrados por bancos e seguradoras com fim de lucro, subordinados à SUSEP e à área econômica do governo. Podem olhar na Lei 6.435, que está lá, entre o artigo 3º e o artigo 5º, essa divisão. 2 vertentes. Ora, há uma impropriedade quando se junta a um projeto que cria instituições com objetivos exclusivamente sociais, subordinados à área do Ministério Social, como o Ministério da Previdência, a um sistema mercantil explorado por bancos e seguradoras, fora da esfera da administração do Ministério da Previdência Social. E a partir daí, começaram então as deturpações. Como o sistema compreende as 2 faixas, uma social e outra operativa, o órgão controlador inicial, que foi o Conselho Nacional de Previdência Complementar, conta em sua composição com uma maioria oriunda do setor econômico do governo, que só objetiva lucro e trata das empresas estatais, seja qual for a sua função. É evidente que com a maioria dos participantes desse conselho oriundos da área econômica, porque lá estão representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento da Casa Civil e um representante do Ministério
da Previdência Social. É evidente que, a partir daí, o sistema foi sendo cada vez mais influenciado pela área econômica do governo e pelos bancos e seguradoras que administraram o sistema desde o início. Em 1997, o governo FHC pretendia privatizar a Previdência Social no Brasil, seguindo o modelo chileno de Previdência Complementar. Eu, por acaso, e a sorte sempre me coloca nesse caminho, eu assisti a um seminário realizado, patrocinado pelo Instituto Liberal de São Paulo, com a presença do ministro da Previdência Social, Reinaldo Stefanes, na época, do embaixador do Chile no Brasil, e de outros expositores, e do José Roberto Mendonça de Barros, então assessor do Ministério da Fazenda. E ele expôs, na ocasião, esse seminário foi promovido para um seleto grupo de seguradores e de corretores de seguros. Ele expôs, na ocasião, qual era o objetivo daquela reunião. O governo estava se preparando para mais um ajuste na Previdência Social. Se aquele ajuste fracassasse, o governo estava se preparando para adotar aqui no Brasil o modelo chileno de Previdência Social. Para isso, ele deu um projeto do qual ele, José Roberto Mendonça de Barros, era autor. O projeto criava o FAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Me comprometo a mandar para os senhores que quiserem, porque eu publiquei 3 artigos intitulados Um Blefe chamado FAP. O objetivo era o seguinte: fazer aprovar aquele projeto, e se a reforma da Previdência, o que eles chamavam de reforma da Previdência, fracassasse, então seria adotado o modelo chileno no Brasil. Em que consistiu o FAP? Na exploração por bancos e seguradores de um fundo que é mais de poupança que de previdência. A partir daí, o Banco do Brasil criou o Brasil Prévio, o Itaú Prévio, todos esses prévios aí que passaram a crescer, e de lá para cá começou a aumentar o número de denúncias imotivadas de patrocínio de fundo de pensão por parte dos patrocinadores. E a primeira resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, em sua maioria composto por representantes da área econômica do governo, foi aprovando a denúncia de patrocínio. E observe bem, diminui cada vez mais o número de fundos de pensão sem fins lucrativos, na mesma medida em que aumenta o número de fundos de pensão abertos, explorados por bancos e seguradoras com efeito de lucro. Então, o futuro está apontando na direção futura da extinção dos fundos de pensão patrocinados por patrocinadores sem fins de lucro. E isso nós deveremos ter presente. A atual resolução número 11, que disciplina a retirada de patrocínio, retirada imotivada, só falta citar o Banco do Brasil, porque, como eu já disse antes, em diversas oportunidades, a lei não cria nenhuma realidade, a lei disciplina uma realidade pré-existente. Aí é o caso de se perguntar por que é que uma resolução prevê a retirada de patrocínio por parte do patrocinador de um fundo que está fechado, tem lucro, tem superávit e não tem nenhum problema, senão o desejo de meter a mão no superávit desse fundo. E quem é o banco que faz isso? O Banco do Brasil. E essa história de transferir para o sistema estatutário os dirigentes do Banco do Brasil também favorece isso. Por quê? Porque a resolução número 11 prevê que, no caso de retirada de patrocínio, se o plano for fechado, porque se oferece também a possibilidade de uma opção pelo sistema aberto. Agora, se for para o sistema aberto, os segurados vão ser prejudicados. Eu, por exemplo, e aquela condição da minha idade, corre o risco de dançar. Eu não corro porque eu já movi uma ação contra o Banco do Brasil. Se a Previ fechar, eu vou ser pago pelo Banco do Brasil, porque eu sou presta. E eu também. Eu também, não é? Vai concluir. Então, o que é que acontece? Esses nossos coleguinhas diretores que estão aí recebendo benefício
pelo sistema estatutário, de acordo com a resolução da Previc, o banco poderá continuar pagando a eles como Banco do Brasil, se a Previc for fechada, eles continuarão recebendo os benefícios, porque será pago pelo Banco do Brasil. Com que dinheiro? Com o nosso dinheiro. Tudo isso deve ser meditado e ponderado por nós com senso de responsabilidade, para que amanhã ou depois não dancemos e fiquemos lamentando a falta de previdência de nossa parte. Muito bem. Gente, não, cuidado.